e Deus se importa com cada área de nossas vidas. Amém? Então nós vamos orar agora, mas depois da oração eu peço que você não saia do vídeo. Eu quero muito conversar com você sobre algo, tá ok? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh meu Pai, que tempo maravilhoso nós temos aqui de podermos orar juntos, encher o nosso coração com a Tua palavra e com a Tua sabedoria. Muito obrigado porque o Senhor tem sido o nosso auxílio, o nosso socorro nos dias da angústia. Pai, por mais que nós tenhamos passado por lutas, dificuldades e até mesmo algumas decepções, o Senhor tem sido fiel o tempo todo. O Senhor tem nos livrado das armadilhas do inimigo, o Senhor tem nos sustentado naquilo que nós precisamos e o Senhor tem guiado os nossos passos. Obrigado, meu Deus, porque este irmão e esta irmã, eles têm orado comigo diariamente. Muitos estão passando por lutas terríveis, que se eles fossem me contar, meu Pai, eles ficariam horas e horas contando os problemas. Mas nós estamos aqui agora, meu Pai, dispostos a entregar nas Tuas mãos, porque eu não posso responder às orações, mas o Senhor pode nos responder. Por isso eu aproveito este momento, Pai, para clamar pela vida dessa pessoa que está aqui comigo. Senhor, essa pessoa tem passado por tantas lutas que parece que nunca chegam ao fim. E ela então tem perdido noites e mais noites de sono, preocupadas com as coisas que elas nem sabem se vão acontecer ou não. Oh meu Deus, mostra para cada um de nós que o amanhã pertence a Ti. Não adianta nada ficarmos ansiosos, isso não vai prolongar a nossa vida, porque quando chegar a nossa hora, e aí então nada mais poderá ser feito, o que ficará será somente a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e se cremos em Jesus ou não. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Desde já nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós erramos muito hoje. Nós temos falhado todos os dias, Pai, mas nós te pedimos, renova sobre nós a misericórdia, derrama sobre nós o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e que nos dá a vitória contra todas as acusações do inimigo. Oh, meu Deus, nós cremos, nós somos filhos amados do Senhor. Por mais que a gente fale, a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel e o Senhor não nega a aliança que o Senhor fez conosco, porque é uma aliança de sangue, no qual Jesus derramou ali na cruz do Calvário. Oh, meu Deus, dá-nos também sabedoria, Senhor, sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, não deixa a gente ser avarento, consumista, não deixa a gente agir de forma irresponsável e nem que a gente seja preguiçoso, para que a gente continue seguindo em frente na certeza de que o Deus Todo-Poderoso caminha ao nosso lado. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor promete nos dar a paz que excede todo o entendimento, se entregarmos tudo nas Tuas mãos e descansarmos no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Aleluia. Que está lá em Mateus capítulo 6, o versículo 34. Eu quero ler para você. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, ele me disse que depois que ele leu esse versículo, esse simples versículo, Deus colocou uma paz muito forte no coração dele e ele entregou de verdade aquela preocupação nas mãos do Senhor. E foi aí que ele passou a dormir bem, sem preocupações com o futuro. E como Deus não faz nada pela metade, ele me disse que não foi demitido por aquele chefe. Ele mesmo deixou o emprego e pouco tempo depois o Senhor abriu uma porta de trabalho muito melhor para ele, onde ele também tinha um bom retorno financeiro, mas acima de tudo, ele podia trabalhar com o que ele mais amava e também era uma empresa muito mais humana. Eu fiz questão de falar desse testemunho deste amigo meu para você ver que Jesus, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo que acontece com você e ele se preocupa com a sua vida. Tudo que tira sua paz hoje é razão para você orar sim, porque Deus quer cuidar de você. Amém? Eu sei que todos os dias temos problemas para resolver, as pendências nunca vão acabar e por isso você precisa aprender a confiar no Senhor, sem se preocupar com o dia de amanhã, porque ele não pertence a você, e sim a Deus. E existe um homem na Bíblia que sabia muito bem o significado disso, era o rei Davi. Eu falo muito dele aqui no meu canal, porque ele para mim é um exemplo de pessoa, um homem segundo o coração de Deus.
quando eu leio as passagens que ele escrevia ali naqueles salmos, aquilo me fortalece muito e sempre nos momentos de angústia, nos momentos que eu mais preciso, eu me identifico muito com aquelas palavras e eu estou sempre confessando elas com a minha boca, porque assim eu estou enviando uma mensagem para o mundo espiritual, dizendo que Deus é o meu Senhor, que Deus está comigo e que não vou temer mal algum. Só que muitas vezes nós lemos aqueles salmos e nós achamos que Davi não passava por tantos problemas. Irmãos, ele era o rei de Israel, a pessoa mais importante da sua época. Imagine o império que ele tinha para administrar. Imagine as pendências da sua vida. E se não fosse só isso, ele ainda era perseguido por outros povos inimigos e chegou até mesmo a ser perseguido pelos seus próprios filhos que queriam tomar o seu lugar. Mas irmãos, apesar de todas essas preocupações e angústias, Davi, por incrível que pareça, ele dormia em paz. E no versículo 8 do Salmo 4, ele disse o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Então, meu querido irmão e minha irmã, você precisa se lembrar que viver um dia de cada vez é um princípio bíblico. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus nos ensina a pedir ao Pai pelo alimento do dia de hoje e não pelo alimento do futuro. Então, quando você for orar, você deve dizer: Senhor, dá-me o alimento de hoje, somente aquilo que eu preciso para hoje, e eu entrego nas Tuas mãos o Teu futuro. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e descansar, parar de preocupar com os problemas. A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. O grande problema, irmãos, é que nós meditamos não na palavra, mas nos problemas. Meditar significa pensar muito sobre aquilo, ficar pensando o tempo todo. E assim como nós pensamos nos problemas, devemos também criar o hábito de pensar nos versículos, nas passagens da Bíblia. Isso vai alimentar a nossa alma. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que durante os 40 anos em que o povo hebreu esteve no deserto, o Senhor mandou diretamente do céu aquela porção de alimento que era necessária para aquele dia, e nada mais do que isso. E se alguém guardasse o maná, que era esse pão que vinha do céu, para o dia seguinte, ele azedava e dava bichos. Por que isso? Para que o povo aprendesse a confiar na provisão de Deus. Mas isso não significa, irmãos, que você pode viver de forma irresponsável. Não. Você tem que sim planejar o seu futuro, se preparar para o que está por vir neste mundo. E o que eu mais tenho visto são cristãos que não se preparam. Eles não pensam no dia de amanhã. A única coisa que Deus não quer de nós é que a gente se preocupe com o dia de amanhã. Mas a gente tem que sim se preparar, fazer planejamentos e não sermos acomodados, ok? Em Lucas capítulo 14, o versículo 28 ao 30, Jesus ele nos diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma ponte, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Por isso, irmãos, nós precisamos calcular tudo. Nos dias de hoje, tudo é muito incerto e não podemos, como diz as pessoas, não podemos contar com o ovo dentro da galinha. Ou seja, não podemos fazer dívidas que nós não sabemos se iremos conseguir pagar ou não. E por isso é tão importante sabermos sobre educação financeira. Irmãos, a maioria dos brasileiros estão endividados. Eu sei que o país não contribui com isso, o governo, os impostos, mas é por isso que nós precisamos ter muita cabeça no lugar. E eu me lembrei aqui agora de um exemplo muito claro disso, de que quando José se tornou governador do Egito, é porque ele tinha interpretado o sonho de Faraó. E naquele sonho, ele entendeu que haveriam 7 anos de fartura na terra, seguido de outros 7 anos de muita seca. E foi então que José, inspirado por Deus, sugeriu que Faraó reservasse uma parte de todos os alimentos que fossem produzidos no Egito naqueles primeiros 7 anos, para que o povo não sofresse com a fome nos 7 anos seguintes. E foi seguindo esse planejamento que o Egito se tornou a nação mais rica e poderosa. Tudo porque houve muito planejamento, e quando chegou o tempo da seca, o Egito não somente tinha suprimentos para eles, como também puderam fornecer para todos os povos. Entendeu, irmãos? Nós precisamos ter muita sabedoria, e eu creio que o Espírito Santo está falando aqui agora com muitas pessoas. Você que está endividado, peça sabedoria a Deus, peça para Deus abrir portas de emprego,
Porque às vezes você já sabe lidar com dinheiro, você tem sabedoria, mas o pouco que você ganha não dá para pagar as contas. Por isso você pode prestar serviços, você pode empreender. Aqui na internet tem muitas possibilidades e eu creio que o Senhor vai te dar muita sabedoria. Mas Deus não abençoa preguiçosos. Por isso tome muito cuidado para não se acomodar. Eu sei que nesses momentos difíceis nós não temos muita força, não temos muita vontade de seguir em frente. Mas meu irmão, confie no Senhor, dependa somente dEle e Ele vai te capacitar. Amém? Eu gosto muito de uma promessa que está no Salmo 34, o versículo 19, em que diz que nós que servimos a Deus passamos por muitas adversidades, mas o Senhor nos livra de todas. Então, quando você estiver passando por lutas, creia que você vai vencer mais uma vez. Essa fase difícil que você está passando hoje, amanhã serão apenas lembranças dos livramentos que Deus te deu. Por isso, meu irmão, nós vamos orar agora. Deus vai te dar paz, Ele vai restaurar a tua saúde, a tua vida emocional. Creia nisso, irmãos. Deus, Ele é fiel.